Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula eu vou falar sobre congruência de triângulos, né? Um tema que você já deve ter visto em anos anteriores, lá no Fundamental 2, só que nós vamos aprofundar um pouco. Então eu vou dividir em duas partes esse vídeo, tá bom? Na primeira eu vou passar a parte teórica e na segunda eu vou fazer alguns exercícios com vocês, beleza? Boa aula para vocês, tchau, tchau, abraço! Nessa aula nós vamos falar sobre congruência de triângulos, né? Esse tema com certeza já foi visto em anos anteriores, no ensino fundamental 1. Nós vamos dar sequência e aprofundar o conteúdo. Primeira definição, né? Dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre os vértices de um e do outro, de modo que os lados e os ângulos correspondentes, respectivamente, congruentes. O que é isso? Então aqui nós temos 6 elementos, 3 pares de lados, 3 pares de ângulos. Para eles serem congruentes, para que eles sejam iguais, todos os pares correspondentes têm que ser iguais e todos os ângulos correspondentes também têm que ser iguais. Daí nós dizemos que esses triângulos são congruentes. Então observe que o lado AC ele corresponde ao lado RQ, o lado BC corresponde ao lado PQ e o lado AB corresponde ao lado RP. E aqui, marcas iguais indicam lados iguais. Observem. O aluno que tem um pouco de dificuldade na hora de visualizar, ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar um dos triângulos e fazer a rotação até ficar na mesma posição. Se eles forem sobrepostos, um fica exatamente sobre o outro. E aí nós temos os critérios de congruência, né? Como nós vimos, para os triângulos serem congruentes, os 6 elementos têm que ser iguais. Mas com os critérios, se 3 desses elementos já forem iguais, eles já garantem o caso de congruência. E eu vou falar desses critérios de congruência para vocês. O primeiro critério é o caso lado, lado, lado. Quando as medidas dos lados forem iguais. O lado AB corresponde ao lado PQ. O lado AC corresponde ao lado PR. O lado BC corresponde ao lado QR. Então, aqui nós temos a demonstração dos lados correspondentes e também que o triângulo ABC é congruente ao triângulo PQR. O símbolo de congruente é o igual com o tiozinho em cima. E ao invés de ficar escrevendo a palavra triângulo, você pode já usar o símbolo para facilitar essa escrita. O segundo critério é o caso LAU, né? É o caso lado, ângulo, lado. Tá? Então, se nós temos dois lados e o ângulo entre eles formado iguais, então garante a congruência de triângulos. Então, olha só, eu tenho o lado AB e o lado BC, o ângulo entre esses dois lados é o ângulo A. Aqui eu tenho o lado PQ e o lado PR, e o ângulo formado entre eles, o ângulo P. Se esse ângulo for igual e os lados correspondentes aqui, olha, que tem as marcas iguais, forem iguais, garante a congruência de triângulos pelo caso LAL. Então, na resolução de exercícios, você tem que escrever qual lado corresponde a qual e qual ângulo corresponde a qual. E no final você dá a sua resposta, falando que o triângulo ABC, nesse caso, é congruente com o triângulo PQR. O terceiro caso de congruência, o critério de congruência, é o caso ALA, né, que é o ângulo lado ângulo. Então aqui nós temos dois ângulos e o lado entre esses dois ângulos, então esse lado BC correspondente com o lado QR, eles são iguais, eles são correspondentes. E o ângulo B corresponde ao ângulo Q. O ângulo C corresponde ao ângulo R. Então, garante o caso de congruência. Tá certo?
Se por um acaso esse lado aqui, olha, essas três marquinhas, estivessem no lado PR, não garantiria a congruência de triângulos. O quarto critério é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, nesse caso, eu pego aqui o lado BC, olha, e eu tenho o ângulo oposto, que é o ângulo A. Então, o lado BC, ele corresponde ao lado QR. O ângulo A corresponde ao é o ângulo oposto ao lado BC. Assim como o ângulo P é o ângulo oposto ao lado QR. E esse ângulo B, olha, correspondente com esse ângulo Q, então nós temos que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Escrevo, certo? Separado qual é o lado que é correspondente e quais os pares de ângulo também correspondentes. Depois, como eu já falei, tenho que dar a resposta, falar que um triângulo é congruente ao outro. O caso lado, lado, ângulo não assegura a congruência de triângulos. Eu vou explicar o porquê, tá certo? Então aqui, olha, temos uma figura, né? E os triângulos ABC e a linha BC' não são congruentes, pois AC é diferente de a linha C, ok? Embora, olha só, BC é lado comum, confere? Porque o BC, ele forma o triângulo a linha BC e também forma o triângulo ABC. O C é ângulo comum, né? Que ele está dentro dos dois triângulos, olha, desse menor e do maior. E o lado AB, ele é igual ao lado A' B, né? Que é o raio. Mas mesmo assim não garante o caso de congruência, né? Porque, como já foi falado, o lado AC é diferente do lado A'C. Então, LLA não assegura caso de congruência. Agora, se dois triângulos retângulos possuem hipotenusas congruentes e um dos catetos congruentes, ou seja, se a hipotenusa de um é igual à hipotenusa de outro, o cateto de um é igual ao cateto de outro, automaticamente ele já vai ser congruente pelo caso lado, 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 que o outro cateto também vai ser igual, ok? Então, nesse caso do triângulo retângulo, a gente chama de HC, tá? Que é hipotenusa, cateto. Agora, o teorema do triângulo isósceles, né? Então, o triângulo ABC é isoângulo, né? Ou isósceles. Então, vamos lá para a demonstração. Eu tenho que o triângulo ABC ele é isósceles, tá joia? Então, no triângulo isósceles, a gente tem que lembrar das aulas anteriores que a base é o lado diferente, tá? Ah, mas e se for igual, se os três lados forem iguais? Ah, então ele é equilátero. Mas, se ele é equilátero, também ele é isósceles. Vocês concordam? Porque se ele tem três lados iguais, ele também tem dois lados iguais. Mas vamos supor que o lado BC aqui ele seja diferente. Aí eu traço a altura, ou eu traço a bissetriz ou a mediana, porque essas serianas notáveis, elas vão coincidir no triângulo isósceles, tá? A altura divide a base em dois segmentos iguais. A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá certo? A diferença é que a altura é perpendicular, mas aí a bissetriz e também a mediana vai ser perpendicular. Como eu disse, elas vão coincidir. Então, nesse caso, o triângulo ABC é isósceles, o ângulo B é ângulo da base e o ângulo C também é ângulo da base. Então, eles são iguais, certo? E se a S é bissetriz, então está dividindo o ângulo pela metade. Se está dividindo o ângulo pela metade, eu posso falar que o ângulo BAS ele é igual ao ângulo CAS. Então, nesse caso, esse ângulo aqui, olha que está de azul, é igual, tá certo? Esse AS, ele é lado comum, e esse ângulo também vai ser igual a esse, ok? Então, garante o caso de congruência. Dessa forma,
o AB é igual a C. Tá joia? Então é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Garante o caso de congruência de triângulos. Agora, na demonstração anterior, né, como eu já falei, conclui que a S, além de ser bissetriz, lembrando, segmento que divide o ângulo pela metade, é também mediana. A mediana é o segmento que liga um vértice até a metade do lado oposto. E é também a altura relativa. A altura liga um vértice até o lado oposto, formando o ângulo reto, tá? Então, isso vem lá dos pontos notáveis do triângulo. Ok?